7h49, reflexão do dia. Iremos refletir na palavra de Deus. Se você puder, pegue sua Bíblia e abra a Bíblia, quem puder. Quem não puder, né? Os irmãos que estão aí trabalhando e não podem parar, né? Ouçam, né? A Bíblia diz que bendito é o que lê e bendito é o que ouve, né? Então, serão todos abençoados pela palavra de Deus que será lida. Abençoados pela palavra. Nós somos abençoados pela palavra. Só em ler, só em ouvir, já somos abençoados. Vamos ler em Hebreus, capítulo 11, um dos textos áureos da Bíblia, né? Hebreus 11, mas eu queria ler o finalzinho desse texto, Hebreus, capítulo 11. Vamos ler a partir do 30. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 11, 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém, queridos? Esse texto fala por si só. É o finalzinho do capítulo 11, onde o capítulo 11 fala da natureza da fé, inicia dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí o autor desse livro, dessa carta, vai desenvolvendo esse assunto sobre a fé de Abel, de Enoque, de Noé, e Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e tantos outros. Mas esse final fala de que tantos homens que viveram pela fé, como o versículo 32 diz, faltar-me-ia tempo para contar sobre todos eles. E ele fala de Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Raabe, e são tantos, queridos, e a gente poderia aqui passar a manhã inteira e não seria o tempo suficiente para falar da fé desses homens e mulheres de Deus. Mas eu queria não somente falar da fé, já que sabemos que para alcançar as promessas e para conseguir chegar a alcançar a vitória, alcançar a promessa, era necessário primeiramente a fé, mas eu queria falar das estratégias que eles usaram para além da fé, claro, né? A fé é primordial, é a base, né? O firme fundamento, como o versículo 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a base é o firme fundamento. Sem fé, né, a Bíblia diz, né, é impossível agradar a Deus, no versículo 6 diz isso, né? Então, a fé está como base. Mas outras estratégias que homens e mulheres de Deus usaram diante dos desafios, que homens e mulheres de Deus usaram diante dos desafios da vida, diante das afrontas, diante dos problemas, diante da esperança de alcançar algo da parte de Deus, para além da fé. Repito, a fé
é o fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, o versículo 6 ainda diz desse mesmo texto, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele é galardoador dos que os buscam, do que o buscam, melhor dizendo. Então veja que é necessário ter fé. Para andar com Deus tem que ter fé. Para andar com Deus tem que crer que ele existe. E Deus, ele é galardoador, ele recompensa todos os que o buscam. Então veja que é necessário essa base de fé, não é? É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Então não estamos aqui discutindo sobre a fé porque é basilar, está no fundamento. Se você não tem fé, a Bíblia mesmo diz, não sou eu. Por isso que eu digo que iremos nos alimentar da palavra, não da palavra de Deus, não das minhas palavras. As minhas palavras, queridos, se não estiverem baseadas na Bíblia, não levem em consideração. Mas o que for baseado na palavra de Deus, considere, porque a palavra de Deus, aqui mesmo no livro de Hebreus, diz que ela é viva e eficaz. Então, a Bíblia diz que sem fé, não sou eu, é impossível agradar a Deus. Então, esse texto vai discorrer sobre esses personagens e eu não queria entrar em detalhes de todos, mas aqui, a partir do versículo 30, nós temos a história dos muros de Jericó, né, no caso com Josué. Nós temos Gideão, temos Davi, e temos outros que ele vai citando, que diz que eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em retirada ou em fuga os exércitos dos estranhos. Esses homens e mulheres usaram de estratégias. E eu estava meditando na palavra de Deus. Quais foram as estratégias que esses homens e mulheres de Deus usaram para além da fé? A fé, queridos, como falei, se não tivesse fé, eles não conseguiriam ir adiante, não conseguiriam fazer nada, não conseguiriam conquistar nada. Mas as outras estratégias, né? A estratégia primordial é a fé. Porém, o que mais? E eu fui lá voltar nos textos para procurar o que é que tinha mais, que esses homens e mulheres de Deus se utilizaram, o que é que eles fizeram para agradar ao Senhor. E eu gostaria de começar com o versículo 30, que fala: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E a gente conhece a história, eu não quero entrar em detalhes, mas os muros de Jericó, não é, liderados por Josué, caíram, não é, naquela batalha contra Jericó. E a Bíblia diz, né, nesse texto que estamos lendo, que foi através da fé. Mas eu vi outra estratégia, além do povo de Israel e Josué em particular se utilizar da fé, eu vi outra estratégia. E uma estratégia que Josué se utilizou foi dada por Deus. E ele obedeceu. Porque não adianta Deus dizer para nós, faça assim, ou faça assim, ou vá por esse caminho, e a gente não obedecer. Então, o povo ouviu e obedeceu. Josué capítulo 6, versículos 4 diz: Deus dizendo a Josué, para Josué passar para o povo: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Nos versículos anteriores, no 2 e no 3, só para a gente ganhar tempo, queridos, eu não vou entrar em detalhes, Deus diz a Josué que tem dado Jericó nas mãos do povo, que eles devem rodear a cidade em silêncio, e no versículo seguinte ele diz que os sacerdotes rodearão também com as buzinas, e no 10 também Josué passa essa informação que o povo não deveria gritar, o grito não era um grito qualquer, era um grito de guerra, era um grito de vitória, era um grito de avançar para tomar a cidade que pertencia ao povo de Israel. Então veja, Deus diz a priori, vocês vão gritar no tempo certo, mas antes vocês vão ficar em silêncio. Para além da fé que o povo tinha e Josué tinha, que Deus ia entregar aquela cidade nas mãos deles,
eles tinham outra arma que foi dada por Deus, outra estratégia, foi o silêncio. Queridos, já falamos nesse texto em outras oportunidades, mas como o escritor aos Hebreus fala de Jericó, eu quis trazer novamente para os irmãos, a história os irmãos já conhecem. E eu quero te lembrar o que você já sabe, que na guerra para conquistar Jericó, na conquista da terra prometida, teve um momento que o povo teve que lutar em silêncio, sem levantar uma arma, mas lutar com a disciplina do silêncio. Se calar, arrodear a cidade em silêncio e lutar com a disciplina do silêncio, lutar contra as palavras e dizer, agora eu vou me calar. E isso é um desafio muito grande, né? Como eu já falei, aqui já tivemos outras oportunidades para falar especificamente sobre isso, não é só sobre isso, mas veja que uma das estratégias que Deus dá e Josué aplica no povo, porque ele poderia não dizer ou não se preocupar, né? Tem tantos outros que recebem instruções de Deus e não se preocupam em fazer. Josué obedece e diz, olha, Deus disse que a gente vai gritar, mas antes vamos arrodear a cidade em silêncio. E depois gritaremos, e depois os sacerdotes vão tocar as buzinas, e nós entraremos na cidade e conquistaremos. E a gente não vai ler mais adiante, os irmãos sabem que eles estão em silêncio, arrodeando a cidade, e eles fazem exatamente conforme Deus mandou, e a cidade é conquistada. Então, uma das estratégias que Josué, melhor dizendo, se utilizou foi o silêncio. E eu estou me lembrando agora de um louvor que tem em inglês, e infelizmente não conheço esse em português, e ele diz assim, é assim que eu luto minhas guerras. Não sei se tem em português. Né? É assim que eu luto minhas guerras. E o cantor vai repetindo a frase. É assim que eu luto minhas guerras. Ele diz, eu luto minhas guerras com o joelho nos chãos, com a oração. Né? E a guerra aqui de Jericó foi vencida através de silêncio também. Houve guerra, houve tocada a buzina, houve grito, mas houve uma estratégia diferenciada, silêncio. E quantas vezes a gente não quer ficar em silêncio? Mas, irmã, eu tenho que falar, eu tenho que dizer. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E aqui, em Jericó, a conquista dessa terra, dessa cidade fortificada, com muro forte, foi o silêncio. Então, queridos, esses homens do capítulo 11 de Hebreus, eles se utilizaram da fé, mas também de outras estratégias. E, aparentemente, o silêncio, muitas vezes, para nós, não é útil. Mas o silêncio é útil aqui na palavra de Deus. Deus disse, fique em silêncio. Raabe, depois, quando acolhe os espias, diz, o nosso coração está derretendo. Nós estamos com medo. Porque a gente ouviu falar o que Deus fez através da vida de vocês. Mas ninguém ficou gritando na cidade para Raabe ficar com medo, não. Foi o silêncio. Quando eles estão arrodeando a cidade, está todo mundo dizendo o que é que esse povo está fazendo, só arrodeando em silêncio. Parecia uma loucura. Mas foi assim que eles lutaram a guerra deles, em silêncio. Então, uma das estratégias, queridos, que ficam aqui para nós é o silêncio. E eu quero direcionar essa palavra a você que está aí me ouvindo, que tem dificuldade de se calar, que sempre quer falar, que acha que toda a verdade tem que ser dita a todo custo, a todo tempo. Não é assim. Às vezes, o silêncio fala mais alto que nossas palavras. O coração do povo de Jericó estava com medo, derretendo, porque também o povo adotou outra estratégia. O que é que esse povo está fazendo? Eu acho que eu estou aqui inferindo no texto o que é que eles pensavam, né? O povo de Jericó. O que é isso? Eles não estão fazendo nada, não estão pegando espada, só arrodeando a cidade em silêncio. Aquilo deixou o povo apavorado. E o coração do povo de Jericó já estava com medo. Isso já foi uma estratégia que Deus se utilizou para enfraquecer o exército daquela cidade. Um exército com medo tem dificuldade de ganhar uma guerra. Enquanto isso, o exército de Israel estava se fortificando com fé em Deus. Então, querido, muitas vezes, querida irmã, não é as muitas palavras. Se utiliza de uma ferramenta chamada silêncio. Gideão, não é? O texto lá em Hebreus 11 fala de Gideão. E Gideão, a gente sabe também que ele foi um dos juízes em Israel. E Gideão se utilizou também, para além da fé que ele tinha em Deus,
ele foi obediente ao que Deus falou. Deus diz a Gideão, melhor dizendo, lá em Juízes capítulo 7, versículo 3, agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Versículo 4, disse o Senhor a Gideão, ainda é muito povo, faze-os descer as águas, e ali provarão, e ali tu provarás, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo. Versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte. Versículo 6. E o número dos que lamberam levaram a mão à boca 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Eram 32.000, ficaram 10.000, e dos 10.000 ficaram 300. Gideão tinha fé? Tinha. Mas Gideão também era obediente ao Senhor. Porque, queridos, se fôssemos nós a convocar um povo para uma guerra, quanto mais melhor, a gente não diz isso, né? Quanto mais gente, melhor. Mas para Deus não é assim. Não é a quantidade que impressiona a Deus, é a qualidade. 32 mil homens para a guerra. Não era um número que impressionava a Deus. Deus não se impressionou com o número. Talvez Gideão se impressionou com o número. Quando ele convocou o povo para a guerra contra os midianitas, Deus disse, Gideão é muito povo. Diga aos covardes e medrosos que voltem. Voltaram 22.000. E agora vou fazer outra prova de quem beber a água, levando a água até a mão. E, em resumo, foram 300 que ficaram. Queridos, Gideão foi obediente ao Senhor. Ele poderia dizer ao Senhor, não, Senhor, tem um grupo muito bom aqui, a gente vai vencer essa guerra, 32.000, não é muita gente, vai ficar fácil. Gideão não tenta contra-argumentar com Deus. E olha, Gideão era bom de argumento. Porque se você lembra da história antes, quando o anjo aparece a ele e chama ele de varão valoroso, Gideão diz, mas o que é feito das tuas promessas? Por que nós estamos assim nessa situação? E depois Deus fala com ele através daquele anjo e ele começa a fazer prova do Senhor. Gideão tinha argumentos, mas aqui Gideão não contra-argumentou o Senhor. Não questionou, Gideão apenas obedeceu. Ele tinha fé que Deus daria vitória, mas ele foi obediente às ordenanças, ou melhor dizendo, às ordens do Senhor. Então, querido, se Deus te diz, faz assim, obedece, porque é assim que Deus vai te dar a vitória. Não é dizendo, aqui é melhor, esse número é melhor, olha a quantidade, Senhor. Não, Deus não se pressiona com quantidade. Deus está preocupado com qualidade. E se Deus te pediu algo para fazer algo, faça como Gideão, seja obediente. Ainda que haja perdas, né? Houve perdas. O exército que era de 32.000 ficou 300. É quase nada diante de 32.000 pessoas. O que é um exército de 300? Mas era com os 300 que Deus ia dar vitória ao povo de Israel contra os midianitas. Obedece às instruções, fica pouquinho. Deus vai te dar a vitória. Temos o exemplo de Esté. Esté no capítulo 4, versículo 16, quando ela ouve da matança que vai acontecer, ela convoca o povo, pede a Mardoqueu que convoque os judeus ao jejum e à oração. Ela tinha fé que Deus poderia livrar, mas ela disse, eu vou me utilizar de armas que eu aprendi, talvez com os pais dela ou com o tio dela. Ela disse, convoque o povo para orar e para jejuar. Eu tenho fé, eu creio, mas eu vou ainda usar de outras estratégias para que Deus me dê aqui sabedoria, me dê estratégia para falar com o rei. Eu não vou ler por causa do tempo, está em Esté capítulo 4, versículo 16. Deus deu vitória ao povo usando a vida de Esté, porque Deus deu estratégias a Esté. E logo depois, o resultado do jejum e da oração, ela soube como falar com o rei. E Deus deu aquele grande livramento ao povo de Israel. Uma nação foi salva. O povo de Deus foi salvo pela sabedoria de uma mulher, pelo jejum e pela oração de uma mulher que se pôs diante de Deus. São estratégias. E às vezes Deus nos convoca a orar mais, a jejuar mais. Nós cremos, nós temos fé.
Mas Deus está nos levando a situações às vezes extremas. É para que a gente chegue mais perto através do jejum da oração. Aceita aí o convite de Deus. Você está entendendo? Você sabe quando o Espírito Santo te convida à oração e o jejum. Você crê, mas Deus quer que você peça mais, ore mais e jejue mais. E finalmente temos Davi. Eu também não vou ler devido ao tempo, queridos, porque também nós conhecemos a história. Davi, lá em 1 Samuel 17 e 40, a gente vê que antes desse texto, do versículo 40, nos versículos 30 e pouco, Saul tenta dar as armaduras, não é, dele, e espada, e Saul Davi veste aquilo ali não serve para Davi. Ele vai usar as armas que ele tinha. Ele diz, isso aqui não cabe em mim, não dá para mim. Ele desce ao ribeiro, pega a sua funda, pega as pedrinhas e vai lutar contra o gigante com as armas que Deus tinha dado a ele. E essa foi a estratégia que Davi se utilizou para vencer o gigante Golias. Se utilizou das armas que ele tinha. E muitas vezes a gente pensa que Deus não tem nos dado nada. Deus deu a Davi, não foi uma espada grande, um escudo grande, algo reluzente de ouro, não. Deus deu uma funda e uma pedra. E assim Deus deu vitória a Davi e ao povo de Israel. Nesta manhã, queridos, eu quero te dizer que os homens de Deus e as mulheres de Deus da Bíblia, não só do capítulo 11, dos heróis da fé, né, do capítulo 11 de Hebreus, mas de toda a Bíblia, se utilizaram da fé, mas se utilizaram de outras estratégias. E eu quero te dizer, eu não sei quais são as estratégias que Deus vai se utilizar ou vai te dar, quais são as ferramentas, mas Deus pode se utilizar da tua vida, Deus pode te dar armas. E você sabe reconhecer isso. Talvez Deus está te convocando nesta manhã para lutar as tuas guerras em silêncio, através do jejum, através da oração, através da obediência e se utilizando das armas que Deus tem te dado. Deus tem te dado armas, Deus tem te dado estratégias. Não descarta isso. Não fica só dizendo, eu tenho fé, eu acredito, Deus vai fazer. Não é só isso. Temos que ter uma postura de guerreiros de Deus, de soldados de Deus, para vencer nossas lutas. Se é necessário silenciar, silencie. Se é necessário entrar no jejum da oração, entre no jejum da oração. Se Deus te diz algo, obedeça. E se é necessário também se utilizar das armas que Deus tem te dado, se utiliza. E com certeza, Deus te dará vitória e serás mais do que vencedor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.